Ô Luiz, tem uma empresa aqui que acho que é a empresa mais pedida de todas aqui, o pessoal comentando muito, pra falar da IRB, quais as perspectivas que você tinha. E eu vi que você fez uma movimentação no Instagram para as pessoas assinarem lá, né? É bem legal, eu compartilhei também. Legal. Conta pra galera qual foi essa estratégia que vocês têm, se vocês têm posição ainda hoje, se vocês acreditam, né? Sim. A nossa posição na IRB, ela é extremamente recente, né? Apesar de parecer anos e anos de briga, faz um ano só. Nossa, faz um ano. Em julho. Parece muito tempo, né? Não, parece que faz uma eternidade, né? Mas um ano é um horizonte de investimento curtíssimo, muito curto para você avaliar se foi um erro ou se não foi, né? Boa parte dos bons investimentos que a gente fez foram erros por muito tempo, né? Perante a crítica de terceiros. Mas na nossa visão não eram, porque, poxa, a gente enxergava algum valor ali, mesmo que ainda ele não tivesse sido concretizado, né? Tava só no campo dos projetos, das ideias. Então, IRB é um destes casos, né? E realmente o que aconteceu no IRB foi muito grave, tá? Realmente houve fraude, realmente houve um erro ali gigantesco. Você tem que ser muito competente para você quase falir uma empresa de seguros ou resseguros. E o cara que fez isso, cara, quase foi bem sucedido. Então, basicamente, como que funciona o negócio de seguros, né? Pra gente começar a dar uma opinião aqui. O resseguro, ele é o seguro dos seguros da seguradora. Ele não é o segurador da seguradora, da empresa. Ele faz o seguro dos riscos da seguradora. Então, essencialmente, é um negócio de risco, certo? Esse ressegurador, ele pode, inclusive, fazer esse movimento com outras resseguradoras. Então, no campo do seguro, quanto mais gente você... Vamos botar nas palavras, né, coloquiais. Quanto mais gente você divide, você mitiga o risco em várias carteiras. Então, você cria um efeito em cadeia. Se você tem um sinistro aqui, vai pegar em cadeia todas as seguradoras, co-seguradoras e resseguradoras que estão envolvidas neste mesmo contrato, cujo risco foi mitigado ao dividir com todo esse bolo de gente, certo? O que o fulaninho lá fazia? Pô, ele ia ao mercado e falava assim, pô, eu vou tomar riscos de outras seguradoras, tá? Mas riscos estes que eram iminentes de acontecer, ou seja, o risco da sinistralidade de acontecer era altíssimo. E ele ia botando pra dentro isso, pra quê? Pra mostrar nas receitas, pô, tô crescendo. Por outro lado, o que acontece? Você, como seguradora ou ressegurador, precisa ter um capital mínimo exigido. Isso é regulado pela SUSEP, obviamente. Existe um escrutínio muito grande em cima disso, em que você precisa ter reservas de liquidez, reservas técnicas ali em garantia. Se acontecer claro, parte, acontecer o sinistro, você ter como mostrar para a SUSEP, mostrar para o mercado que você tem como honrar aquele compromisso. Então, essencialmente, o negócio de uma seguradora, cara, é o melhor negócio do mundo. Você paga e reza para não precisar do serviço. Tem noção? Você paga primeiro, depois você talvez vá receber. E se você não receber, maravilha. Principalmente se for um seguro de vida, né? Você reza para demorar bastante para você receber esse benefício para você. Então, o que você recebe é uma indenização, certo? A seguradora ou a resseguradora tem uma obrigação com os seus segurados. Enquanto esse sinistro não ocorre, ela vai, mês a mês, reconhecendo receitas. Pum, 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 pum. Quando chega lá no final, o que ela tem que fazer no começo? Ela tem que fazer uma reserva para isso. Então, ela vai medir através da lei dos grandes números, né? Então, probabilidade de haver o sinistro e de quanto eu vou precisar ter ali para cobrir minimamente esse risco. E ela guarda isso nas reservas. Isso tem que ter em balanço, certo? Então, quanto mais prêmios você emite, quanto mais seguros você coloca na sua carteira... Você tem que ter mais em garantia. Mais em garantia. Mesma coisa acontece na bolsa, por exemplo, se você for se alavancar. Você precisa ter uma garantia ali que a bolsa vai pegar caso você não honre com o seu compromisso. A mesma coisa. É assim que funciona uma seguradora, beleza? O que o fulano fazia? Para mostrar crescimento, ele colocava para dentro qualquer tipo de risco. Então, riscos altos. Mostrava o crescimento na receita. Por outro lado, ele ia vendendo terrenos, ia vendendo bons ativos para mostrar um lucro não recorrente
e ele reduziu essas reservas. Então, literalmente, ele expôs o balanço do IRB a um risco gigantesco, porque uma hora ou outra ia estourar. E que bom que descobriram enquanto não estourou. Quer dizer, estouraram por ele a bolha, entende? Entendi. Uma hora ia dar muito errado e não ia ter como voltar. Podia ser pior ainda. Podia ser pior ainda. Então o cara tava drenando um caixa que ele não podia. Certo? E não podia porque os riscos que ele colocou pra dentro eram muito altos. Então, de fato, uma situação muito complicada, né? Como sair dessa situação? Primeiro, limpou-se todo mundo que tinha a ver com essa grande fraude. Fez lá um trabalho incrível, inclusive, que a gente depois, né, foi conhecer. Tiraram essas pessoas, né, essas massas podres. Estão fazendo um trabalho de saneamento lá dentro, então o que pingava agora parou de pingar. Os riscos que estão sendo colocados para dentro são bons riscos de serem tomados, bem precificados. Não existe seguro ruim, existe seguro mal precificado. Pô, se eu sei que um risco é muito grande de acontecer, eu vou cobrar muito caro para que isso compense o risco para mim. Certo? Isso acontece e isso você faz no seu dia a dia, todo mundo faz isso. A empresa faz a mesma coisa. Então, hoje esse trabalho mais conservador, que uma resseguradora exige, está sendo feito. A administração que está lá está fazendo um bom trabalho, mas é pouco tempo para você sanear um problema que vem vindo de sabe-se lá quanto tempo, né? Então, do lado do investidor é complicado porque a gente não consegue ter uma visão de quando esses efeitos passados vão ser completamente retirados do balanço, né? Que tem um efeito de cauda que a gente chama nesses contratos, que sujam os próximos balanços e impedem impedem a empresa de crescer, de colocar novo risco, de emitir novos prêmios. Porque você precisa da garantia, mas o cara limpou a garantia, você entende? Então você precisa capitalizar a empresa, que foi o que eles fizeram lá atrás. E agora estão fazendo esse trabalho todo de saneamento, tá? Então, assim, não é um trabalho trivial. É um trabalho que vai exigir tempo, muita paciência. Essa pressão que vem de fora, ela é muito bem-vinda, claro, porque coloca os holofotes na empresa para que a situação que ocorria lá atrás não ocorra novamente. Mas, por outro lado, ela é prejudicial porque as pessoas querem um resultado para amanhã que não vai vir. Não é assim da noite para o dia que vai se corrigir esse problema, tá? Então, existe um problema, ele está sendo saneado. Na nossa visão, vai ainda pelo menos Claro, tudo isso é um chute, tá, pessoal? Porque as nossas informações são as mesmas que vocês têm de balanço, tá? Então, pelas nossas estimativas, o que a gente também conversou, né, com as pessoas, enfim, que entendem de ciências atuariais, poxa, pode ser que esse ano ainda a empresa fique lutando contra as cagadas do passado. E aí ela tenha, se limpando, ela consiga emergir, tá? A gente acredita muito nisso porque, de novo, é muito difícil, você tem que ser muito competente para você falir um negócio desse. É uma resseguradora que tem muitas vantagens competitivas aqui dentro do nosso país. Ela conhece isso, que ela sabe como fazer risco aqui, entende? Entendo. E foi se meter no exterior. Boa parte desses contratos que estão hoje podres dentro do balanço, né? Tudo do exterior? Tudo do exterior. Chile, olha. Peru, são todos contratos relacionados à Previdência que, obviamente estouraram com Covid também. Seguro de vida, enfim, tem algumas coisas patrimoniais, aviação. Entendi que pode demorar um pouco, mas vocês acreditam que é um bom negócio e que daqui a alguns anos vai ser mais um case, vai ser mais um case, né? Espero que sim, né? Espero que sim. A essência do negócio é excelente, mas está passando por um péssimo momento, né, agora nessa conjuntura. É um negócio de turnaround, mas que, por essência, no futuro, saneado, redondinho, pode pagar bons dividendos. Então, se encaixa em praticamente todos os critérios que a gente estabelece no momento que a gente vai investir, né? A única coisa que a gente tem agora, claro, também é uma luta nossa com CVM, enfim, é a especulação predatória que tem em cima do papel. Eu, particularmente, eu tenho uma posição um pouco mais menos arrojada daqui do meu pai. Meu pai acha que não tem que ter aluguel coisa nenhuma. Eu acho que o aluguel ele é bem-vindo, né, em um patamar saudável, mas nessa empresa não tá saudável, cara. 15% do free float alugado. Nossa, 15%? É muita coisa. Entendeu? Numa empresa que não tem controlador definido, é uma corporation. Você tem lá 2 grandes, Itaú e Bradesco, que juntos tem, sei lá, acho que 18%. E o resto é free float. Então, é muita ação no free float, é muita ação disponível.
sendo alugado. E pô, é um short óbvio que a gente fala. Que vai ficar lá pra sempre. Então, um fundo que precisa entrar numa posição long, ele vai em IRB pra fazer o short. Porque é óbvio, tem oferta de aluguel, pô, o cara maceta a ação. Então, não necessariamente o preço está baixo pela qualidade da empresa, mas por efeitos especulativos que, poxa, ocorrem. Também tem que ser analisados no momento que você vai montar uma posição. Então, não é uma empresa simples de se analisar. É muito difícil de se analisar, tem termos muito técnicos, inclusive que são parecidos, mas não tão parecidos quanto o de seguro. É um negócio muito específico, mas que tem muito potencial. Então a gente viu ali uma boa simetria, uma boa oportunidade de entrar. Também não entramos tudo de uma vez. Essa posição Vocês estão fazendo posição ainda nela? Pô, foi construída ao longo de todo esse tempo, entende? Está sendo construída ainda. Então não é Vocês continuam comprando ainda um pouquinho ali? A última vez que meu pai comprou foi um lote grande até, inclusive, 1,5 milhão de ações. Nem lembro quando foi, mas foi esse ano. Ultimamente a gente não tem comprado, a gente tem olhado para outras coisas. Sim. E também não é toda vez, todo mês, todo dia que a gente compra. Vai olhando para uma coisa, vai olhando para outra. Tem que fazer também a gestão do caixa lá da carteira dele. Mas é um negócio que ainda tá na nossa carteira e que a gente não vai desistir tão fácil. Então a gente tentou atuar numa forma de uma administração mais ativa, pleiteando uma vaga no Conselho Fiscal, porque o Conselho de Administração é só na Assembleia do ano que vem, né? A gente não queria entrar com o pé na porta nem nada. Então tentamos entrar pelo Conselho Fiscal, não conseguimos justamente porque 18% dos votos estão na mão de Itaú e Bradesco. Nossa, 18%. Exatamente. Mas nós conseguimos 100 milhões de votos. Nossa. Isso é 8% da base acionária. Nossa, muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, a gente tem muita gente do nosso lado. Inclusive, obrigada para quem participou. Isso é do interesse de todos, né? Você tem lá o direito de exercício ao seu voto e a maioria das pessoas não faz. Claro, é burocrático pra caramba. A gente quer usar, inclusive, esse case, esse PPP que a gente fez, que é uma procuração pública, que é disponibilizar advogados para você votar sim, não, do jeito que você quiser, sem a gente interferir. Claro que tem uma recomendação. Olha, pessoal, a gente vai votar assim. Gostaríamos que vocês votassem assim. Mas temos representantes lá, advogados, caso vocês queiram votar não ou abster-se. É do livre-arbítrio de vocês. Então é isso que a gente fez, chama PPP. É um mecanismo não muito comum no mercado e foi o PPP mais bem sucedido da história do mercado de capitais. Nunca antes alguém fez um PPP e conseguiu juntar 8%. Claro, fez história. Não elegeu, mas pô, mostrou para a empresa que os acionistas estão unidos. Estão de olho, né? Estão interessados e querem ajudar também de alguma forma. Colocando um representante lá, né? Quem quer que seja. Então a gente não desistiu da empresa. Ano que vem tem assembleia de novo, né? A gente não larga o osso tão fácil assim. As posições que a gente monta são para longuíssimo prazo. E existe uma certa transparência. Meu pai fala que ele tá comprando. Vira e mexe, ele participa de algum vídeo nosso. Ou tem jornalista que liga todo dia pra gente. Então, todo assim, dia eles ficam ligando? Todo dia. Todo dia. Agora diminui um pouquinho porque ele não tá tanto no escritório, mas na época que ele era um pouquinho mais ativo na carteira dele, cara, era todo dia. Todo dia tinha alguém lá ligando, perguntando. Ligando o que você tá fazendo. E ele nunca teve problema em falar. Isso é muito legal também da parte dele, né? Muita generosidade também. Nossa, com certeza, porque não é qualquer pessoa que quer ficar dividindo informação, o que tá fazendo, né?